Galera, essa é uma questão que exige outros conhecimentos para que a gente possa resolver ela, né? A gente tem aqui um cilindro com gás e com água, beleza? A altura total do cilindro é Hzão 0, que é 6 metros. E a água está a uma altura Hzinho 0. Daí o cara aquece esse ar e vira o cilindro, beleza? Daí ele nota que a água desce, né? Mas ela para de descer quando atinge uma altura de 2 metros. A primeira coisa que ele quer saber é quanto que vale essa pressão do gás aqui dentro do cilindro. Galera, se ela para de descer, né? É porque a pressão feita pela água é igual à pressão atmosférica. Pela água, mentira, né? A pressão aqui, para fora, é igual à pressão para dentro. Quando essas duas pressões, para fora e para dentro, se igualam, o sistema fica equilibrado. A água não sai e nem entra. Essa pressão aqui para fora, vai ser a pressão feita pelo ar que está lá dentro, mais a pressão feita pela água. Isso tem que ser igual à pressão atmosférica. É o que eu escrevi aqui, P1 mais a pressão feita pela água vai ter que ser igual à pressão atmosférica para a água parar de sair. P1 eu quero saber, né? Então P1 mais densidade da água vezes G vezes H é igual a 10 na 5. Esse H, é aquele H1 que aparece ali, ok? Substituindo os valores, né? Densidade da água é 10 na 3, G é 10, H1 que aparece na questão é 2 metros. Isso tem que ser igual a 10 na 5, que é a pressão atmosférica. Aqui multiplicando, 10 na 1 com 10 na 3 dá 10 na 4. O 2 vezes 10 na 4, que está somando, passa diminuindo. Então P1 vai ser 1 vezes 10 na 5, menos 2 vezes 10 na 4. Galera, tem que fazer os dois expoentes ficarem iguais, né? Então a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, e aumenta um expoente. Fica 1 vezes 10 na 5, menos 0,2 vezes 10 na 5. Isso é igual a 0,8 vezes 10 na 5 Pascal. A letra B quer saber o seguinte, né? Naquela folhinha de novo, quanto que era essa altura aqui antes de água? Beleza? Quanto que valia essa altura aqui, né? A gente tem aqui uma transformação gasosa, Muda a pressão que o gás exercia, que antes, a atmosfera entrava aqui, né? Essa pressão que o gás exercia, era a pressão atmosférica. Mudou a temperatura do gás e mudou o volume dele, estão vendo, Os dois volumes são diferentes, Lembra lá de transformações gasosas, né? PVT é igual a Povotó. Beleza? A pressão antes era 1 vezes 10 na 5, agora a pressão é 0,8 vezes 10 na 5. A temperatura antes era 27 graus Celsius, tem que usar em Kelvin, né? A gente tem que somar 273. Então a temperatura antes era 300 Kelvin e ela passou para 360 Kelvin. E o volume a gente tem que tomar cuidado, né? O volume é o volume de um cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura do gás. Eu vou botar o desenho de novo aqui, Qual é a altura do gás? A altura do gás antes, era esse Hzão menos o Hzinho. Isso era a altura que a gente tinha aqui no gás. A altura que a gente tem de gás depois, vai ser o Hzão menos o H1, que é 2. Isso é a altura da coluna de gás, para a gente calcular o volume do gás. Ok? Galera, a gente vai ter o seguinte, então. O volume antes era área da base vezes Hzão menos H0. E depois é a área da base, que faltou aqui a área da base, né? Que multiplica, Hzão menos H1. Tem a área da base dos dois lados, corta. Eu posso cortar também, né? Esse 10 na 5, que está multiplicando dos dois lados. 10 na 5 corta. 0 com 0 corta. E se eu simplificar 30 com 36, vai dar 1,2. Fazendo essa conta aqui, 0,8 vezes 4 dividido por 1,2, dá 2,67. Aproximadamente, né? Dá 2,6666. Passa esse 2,67 diminuindo o H0 para cá. Então a altura inicial da coluna de ar, 3,33 metros. Ok?